Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de história aí, né? Pra gente não perder o costume. E dessa vez nós vamos falar sobre a parte 2 da Revolução Russa. Eu prometo pra vocês que vai ser uma aula bem rápida, do jeitinho que vocês gostam, tá bom? Vamos lá então? Olha só. Bom, naquela primeira aula a gente viu toda aquela bagunça que estava acontecendo na Rússia, aquela revolução que iniciou-se lá em 1905, né? E depois o czar fez algumas concessões, depois entrou na guerra em 1914, começou a sofrer derrotas humilhantes. Em 1917, no mês de fevereiro, explode uma revolução na Rússia, os soldados começam a desertar, tiram o czar do poder, começa o governo provisório, porém o governo provisório não tira a Rússia da guerra, como queria o povo. Em abril volta o Lenin do exílio, lança as teses de abril, ganha popularidade. Em outubro, os bolcheviques tomam o poder na Rússia, e aí ocorre de fato a Revolução Bolchevique em outubro de 1917. E aí, é o final? Quer dizer, agora o Lenin pode descansar? Claro que não. Por quê? Porque é óbvio que os conservadores, né, a burguesia, os industriais, a nobreza, os grandes proprietários de terra, não iriam deixar quieto. Então eles vão se reunir e vão formar uma resistência armada que vai desencadear uma guerra civil muito violenta na Rússia. Essa guerra foi lutada pelo Exército Branco, né, que era o exército conservador, o exército contra-revolucionário, contra o Exército Vermelho, liderado por um revolucionário chamado Leon Trotsky. Trotsky. Então, Leon Trotsky vai liderar o Exército Vermelho. O Exército Branco, né, o exército da burguesia, aliada da antiga nobreza, dos altos oficiais do exército do czar, vão receber o apoio de potências externas, tipo França e Inglaterra, por dois motivos. O primeiro é pelo medo que esses países sentiam da Revolução Russa se expandir e chegar aos seus países. Lembra que na aula passada eu falei que tanto na Alemanha, quanto na França, quanto na Itália, na Holanda, vários movimentos socialistas eles vão fazer pequenas revoltas, só que vão fracassar. Então esse clima, esse sentimento de medo pairava nessas sociedades. E há outro motivo pelo qual esses países vão mandar ajuda contra os bolcheviques é pelo fato de que o Lenin tirou a Rússia da guerra como havia prometido. E quando a Rússia sai da guerra, a Rússia deixa seus antigos aliados numa situação muito ruim, né? Porque afinal de contas a Rússia era aliada da França e da Inglaterra e lutava contra o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. E a Rússia saiu da guerra de forma unilateral, né? Sem pedir permissão, sem negociar com ninguém. O Lenin simplesmente falou: isso aqui é uma guerra de burguês, a gente que é povo, que é trabalhador, não tem nada a ver com isso. Então, esses países, a França e Inglaterra, também queriam compensações de parte da Rússia por causa desse movimento. Lembrando que isso aqui acontece no ano de 1918, ou seja, o armistício com o Império Alemão já tinha sido assinado quando explode essa guerra civil lá na Rússia. Ok, pessoal? Durante os anos de guerra, o Lenin ele vai instaurar uma série de processos no seu governo que vem a ser conhecido como comunismo de guerra. Olha só, aqui tem uma citaçãozinha que explica o que é esse comunismo de guerra. Prestem atenção que é importante. Tratava-se do confisco de toda a produção do país, em grande parte ainda em mãos privadas, e a sua distribuição por parte do Estado, tomando como prioridade o armamento e o abastecimento do Exército Vermelho. Então é um redirecionamento dos recursos do país para o Exército Vermelho, para que eles possam lutar de igual para igual com o Exército Branco, que afinal de contas estava sendo abastecido pelas potências estrangeiras. As medidas geram um saldo positivo para os bolcheviques, que saíram vencedores do conflito, ainda que às custas de uma grande desorganização econômica. Tá? Ou seja, os bolcheviques vencem, mas a economia do país está totalmente quebrada, desorganizada. Uma das primeiras atitudes do governo do Lenin foi mudar a capital da Rússia de São Petersburgo para a cidade de Moscou, como ainda é hoje, tá? E uma das causas dessa guerra civil que vai explodir entre russos é o fechamento político do regime bolchevique. Como assim o fechamento político? Porque esse regime, esse governo do Lenin, ele nasce com ideais de igualdade,
né? Ele nasce para dar voz àqueles oprimidos, ao povão mesmo, à massa, aos operários, aos camponeses, aos soldados rasos. Porém, a guerra, ela de fato ameaça essa revolução. Então, assim como aconteceu também na Revolução Francesa, os revolucionários começam a ficar cada vez mais temerosos de que a liberdade possa facilitar a vida dos contra-revolucionários. Então, inicia-se um processo de fechamento político do regime bolchevique, do governo russo, né, que está nas mãos do Lenin. Então começa aqui uma discussão interessante, que é a seguinte: durante a guerra, né, o comunismo de guerra, ele pediu que a população fizesse alguns sacrifícios. Porque, de fato, o sacrifício não era mais porque a Rússia estava numa guerra contra a Inglaterra, contra o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Não era mais esse sacrifício, não era na luta da burguesia, uma luta de imperialistas. O sacrifício que foi feito no comunismo de guerra, a população fez de bom grado, porque era a favor da construção de uma sociedade nova, né? Então a gente está fazendo um sacrifício porque a gente está lutando contra a tropa do Exército Branco. E quando a gente vencer, nós vamos construir um mundo onde todos serão iguais. Mas e após a vitória? Depois que os bolcheviques vencem o Exército Branco, a situação de crise econômica, de falta de bens básicos para a população russa, continua. O que justifica isso? Pouco a pouco, a população passa a não tolerar mais esses sacrifícios, afinal de contas, a guerra já tinha terminado. Em 1921, vão ocorrer greves, tanto por salários quanto por mais direitos políticos, né, em solo russo. Essas greves vão ser apoiadas por marinheiros da cidade de Kronstadt. E essas greves vão ser duramente reprimidas, o que é muito contraditório, porque os bolcheviques é o Partido dos Trabalhadores que veio para dar voz aos operários. Então, como assim eles vão reprimir uma greve de trabalhadores? Aqui tem um textinho que ajuda a gente a compreender também isso. Segundo o historiador Daniel Arão, os bolcheviques alegavam que os grevistas não estavam sintonizados com os interesses históricos do proletariado, cuja captação e formulação pertenciam exclusivamente aos bolcheviques. É algo como assim: olha, você é trabalhador, você está fazendo greve, mas você não tem direito de fazer isso. Só quem pode falar pelo trabalhador somos nós, o Partido Bolchevique. E continua: os revolucionários já não se reconheciam na base social da revolução, abrindo-se assim o caminho para o fechamento político do regime. É como se os bolcheviques eles tivessem começado a se afastar de sua base, que eram os trabalhadores, né? Que eram os operários das fábricas. Lembra que ali, quando termina o comunismo de guerra, quando termina a guerra civil, a economia da Rússia está totalmente desestabilizada? Então, para tentar resolver isso, o Lenin vai colocar em prática a nova política econômica, que vai ser conhecida como NEP, tá? A sigla em inglês e em russo. Essa nova política econômica consistia numa coisa contraditória também, que era o quê? Permitir a economia de mercado, permitir um pouco de capitalismo, permitir que as pessoas tivessem empresas privadas, negócios privados, como uma maneira de incentivar, de fazer com que a economia da Rússia voltasse para os trilhos, né, que conseguisse se organizar. O Lenin dizia assim: a NEP era dar um passo atrás, ou seja, voltar um pouco para o capitalismo, para depois dar dois passos à frente, ou seja, avançar em direção ao socialismo. Com essa política econômica, a economia da Rússia começa a se consolidar, ela começa a se arrumar, e aí surge uma figura conhecida como Nepman, que são homens de negócio que vão fazer dinheiro com essas medidas do governo do Lenin, certo? Porém, o Lenin não vai viver muito para ver consolidado o seu sonho de uma república socialista. Porque a partir ali mesmo de 1921, ele começa a sofrer sucessivos derrames, tá? Ele sofre 1, 2, 3 e a saúde dele vai se deteriorando cada vez mais. Inicia-se então uma disputa dentro do Partido Comunista Russo para ver quem iria substituir o Lenin. O Joseph Stalin ou o Leon Trotsky, que foi aquele que comandou as tropas do Exército Vermelho na Guerra Civil. O Stalin ele tinha uma ideologia diferente da do Trotsky. O Stalin defendia que, primeiro,
o socialismo deveria ser consolidado dentro da Rússia, que era um risco muito grande os revolucionários russos quererem exportar a revolução deles para outros países sem que primeiro a revolução estivesse firme, segura, consolidada dentro do país. Já o Trotsky, ele tinha a ideia da revolução permanente. O que é isso? Que os revolucionários russos não iam conseguir sobreviver, a Rússia não ia conseguir sobreviver sozinha, sem que o mundo, ou então sem que a Europa, ou então sem que uma boa parte dos países do mundo também se transformassem em países socialistas. Então, enquanto o Stalin defendia o socialismo em um só país, o Leon Trotsky defendia o conceito de revolução permanente, tá bom? E no final das contas, quem vai vencer esse conflito entre os dois é o Stalin. O Stalin vence e vai substituir o Lenin após a sua morte, e aí o Stalin vira o presidente, dá para dizer assim, desse novo país, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, siglas URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse aqui é o símbolo da União Soviética, né, o brasão de armas. Foi fundado em 30 de dezembro do ano de 1922 e era composta por 15 repúblicas, né? Por isso que é uma união de repúblicas. Repúblicas como Ucrânia, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Uzbequistão e uma série de outras repúblicas que antes faziam parte do Império Russo. Bueno, assim começa então o governo de Stalin, que vai durar bastante tempo, olha só, de 1924 até 1953, ou seja, 29 anos aqui, se as minhas contas estiverem certas. Uma das características do governo do Stalin é a planificação econômica, tá? Vamos ver o que é isso aqui, ó. O Estado passa a dirigir os investimentos tendo em vista prioridades nacionais racionalmente estabelecidas. Os primeiros planos quinquenais, né, que eram planos de 5 anos, buscaram promover não apenas investimentos essenciais na área social, como também a industrialização maciça. Em pouco tempo, o país bateu recordes de produção industrial, sobretudo no setor da indústria pesada. Então, imaginem comigo, assim, o Stalin era um presidente que tinha o país em suas mãos. Ele e sua equipe econômica definia metas e todo o resto da sociedade era obrigada a cumprir essas metas. Então, no começo ali, 24, 25, 26, 27, 28, década de 30, a União Soviética vai bater recordes de produção. E aquele país que a gente falava que era um país agrário, atrasado, semi-feudal, rural, vai despontar como uma das maiores potências econômicas do mundo durante o governo do Stalin, certo? Além dessa planificação econômica significa justamente que o Estado vai controlar toda a economia. É o oposto do conceito de liberalismo econômico, tá? O Stalin vai implementar uma coletivização da agricultura, ou seja, ele vai pegar as terras, inclusive dos pequenos produtores, e vai tirar deles a propriedade e vai passar para o Estado. Todos os agricultores, todos os camponeses trabalhavam agora para o Estado. E dessa maneira, o Stalin implementa o socialismo soviético, ou seja, o socialismo nos moldes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então é contraditório que enquanto a União Soviética estava se tornando uma das maiores potências do mundo, a população sofria com dificuldades de encontrar bens de consumo. Por quê? Porque toda a indústria tinha sido reorientada para a produção de indústria pesada, de aço, de ferro, de armas, de carros e de caminhões. Enquanto isso, os bens de consumo foram deixados em segundo plano. Então, o fato da União Soviética estar se tornando uma grande potência não queria dizer necessariamente que a população tinha parado de passar necessidades. É claro que a população ela vai passar a viver muito melhor do que durante o Império Russo, tá? Durante o governo do czar. Mas ainda assim, não era uma prosperidade material maravilhosa. E no campo, a coisa foi bem pior, porque muitos camponeses resistiram a essa coletivização forçada da agricultura, né, das terras
dos camponeses. E o Stalin, ele vai usar muitas vezes a fome como arma contra esses camponeses resistentes. Como assim? Ele vai mandar confiscar a produção de várias regiões, como por exemplo na Ucrânia, em várias regiões férteis de toda a União Soviética, certo? E então, como ele era um ditador, ele podia fazer essas coisas aí. De fato, o Stalin vai implantar uma verdadeira ditadura política com perseguições aos seus adversários políticos. Qualquer um que criticasse o Stalin estava passível de ser perseguido, de ser preso e até mesmo executado. Um bom exemplo disso são os chamados processos de Moscou. O que são esses processos? São julgamentos forjados de algumas pessoas que eram acusadas de serem inimigos da Revolução. Nesses processos de Moscou, muitos dos companheiros revolucionários lá de 1917 foram assassinados pelo Stalin, tá? Por quê? Porque o Stalin ele tentava cortar qualquer surgimento de liderança, qualquer pessoa que pudesse ameaçar o seu poder era logo acusado de traidor e assassinado ou então banido, enviado para os campos de concentração, os famosos gulags, certo? Então, uma característica aí do governo stalinista é essa ditadura. E também a propaganda e a vigilância. Uma das características do governo stalinista, né, a criação de um serviço secreto, que também é muito famoso, chamado de KGB, que era um serviço secreto que vigiava as pessoas e que descobria se tinha alguém conspirando, falando mal, sequer se opondo às ideias do Stalin, e essa pessoa, um belo dia, podia receber uma visitinha da KGB e nunca mais ser visto. Enquanto isso, a propaganda construía um culto à personalidade do Stalin, colocava o Stalin como o salvador dos povos, aquele que tinha dado caminho para a revolução, aquele que tinha resgatado os camponeses da opressão dos nobres, da aristocracia. Então, a propaganda construía essa personalidade, prestava um verdadeiro culto à personalidade de Stalin. Essa propaganda, essa vigilância, de fato, criava um clima de insegurança e de obediência cega ao Stalin, tá? Enquanto Stalin foi vivo, né, enquanto ele conseguiu governar, era muito difícil ter algum tipo de rebelião contra o poder dele, porque ele conseguiu realmente criar um clima na qual ou as pessoas veneravam ele ou morriam de medo de serem visitados pela KGB, pelo serviço secreto. Um exemplo dessa perseguição é o próprio Trotsky, aquele que foi o líder da Guarda Vermelha, o que foi o líder do Exército Vermelho, né, o que disputou contra Stalin a liderança do Partido Comunista Russo após a morte do Lenin. O Trotsky ele vai começar a fazer críticas contra o Stalin. No ano de 1933, ele acha mais seguro ele sair da União Soviética, então ele vai se exilar no México, tá? Ele vai para o México, vai continuar fazendo críticas contra o Stalin, vai continuar escrevendo, até que 7 anos depois, em 1940, o Stalin contrata um espião, né? Ele dá ordens para um espião russo para assassinar o Trotsky, e o Trotsky vai ser assassinado com uma arma muito icônica, uma picareta de alpinista. O homem que vai assassinar o Trotsky, acho que Rafael Mercador, se eu não me engano o nome dele, vai utilizar essa arma aí que vai entrar para a história. É um dos exemplos de como o Stalin perseguia seus inimigos até do outro lado do mundo. Afinal de contas, o Trotsky estava no México. Tá, pessoal? Então, assim é o governo do Stalin, tá? É um governo que, ao mesmo tempo, vai promover um crescimento econômico, desenvolvimento nas áreas da saúde, da segurança, da educação, muito fortes na sociedade russa, mas a que custo, né? Ao custo de muitas mortes, de muitas perseguições, de ditadura, de falta de liberdade, de falta de participação do povo na política, da criação de uma burocracia estatal muito forte, onde alguns membros do partido tinham muitos privilégios, enquanto o resto da população, sim, vivia uma certa igualdade, tá? Esse vai ser o governo do Stalin, esse vai ser o caminho que a Revolução Russa vai tomar. Por um lado, desenvolvimento econômico e social. Por outro lado, falta de liberdade, repressão, assassinatos e a ditadura do Stalin. É isso, pessoal. Não se esqueçam de fazer as atividades da aula número 26. Valeu?
tarefa em classe e tarefa mínima. Até a próxima. Tchau!